Eu quero que vocês abram a Bíblia lá no texto de Mateus 6, do versículo 5 ao 13. Mateus, capítulo 6, do versículo 5 até o 13. Amém? Nessa mensagem eu usei muito a versão NVT, então talvez vai estar um pouco diferente ali do que vocês vão ler ali na tela, mas não tem problema. Diz assim o texto: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus, nós queremos clamar ao Senhor por uma palavra viva e eficaz nessa noite. Pai, essa palavra já queimou no meu coração durante toda a semana. Pai, eu fui tão impactado por essa palavra e o meu pedido que, da mesma forma que o Senhor me impactou, que o Senhor queimou o meu coração, que o Senhor possa tocar agora a sua igreja, em nome do Senhor Jesus, que mais esse firme fundamento, ó Pai, seja edificado em nós para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Quando Orarem. Nós vamos falar a respeito da oração, sobre o porquê nós devemos orar, a importância da oração, meus queridos. E esse texto de Mateus é uma leitura indispensável sobre a oração. Sabe, nele nós encontramos o próprio Jesus. Abaixa um pouquinho esse daqui, por favor. Ali no branco. Ali. Isso, abaixa um pouquinho. Isso. Nele nós encontramos o próprio Jesus, após ter realizado o Sermão da Montanha, conhecido como as Bem-aventuranças, ensinando lições preciosas sobre a oração. A primeira coisa que me chama muita atenção é que Jesus ele não tinha preocupação, segundo o relato de Mateus, de falar sobre a necessidade de orar. Para o povo judeu, essa já era reconhecidamente uma prática necessária, primordial e indispensável. Por isso, ele vai dizer nos versículos 5, 6 e 7, quando orarem. E não se vocês orarem. Jesus ele não estava preocupado em ensinar sobre a necessidade da oração, porque a oração é item obrigatório na vida cristã. Nós aprendemos quando crianças que a oração é o ato de falar com Deus. Se você frequentou a escola dominical, quando criança, com certeza você já cantou até algumas musiquinhas sobre isso. Então nós entendemos, nós estamos frequentemente falando sobre a necessidade de nós desenvolvermos um íntimo relacionamento com Deus. E a minha primeira pergunta para você hoje é: como nós faremos isso se nós não nos comunicarmos com Ele? Nós podemos ler muito a respeito de uma pessoa, talvez ler uma boa biografia, mas nada vai substituir e nada vai ser mais revelador do que eu me sentar ao lado da própria pessoa e conversar com ela sobre as suas experiências, o que ela ama,
o que ela odeia, quais são as suas preferências, pedir que nos conte as suas experiências, o que ela já viveu. E eu amo o texto do profeta Oséias, um dos textos dele em que ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E sabe, essa é uma chave muito poderosa sobre a vida cristã. E também é um dos seus fundamentos. Eu posso ser apresentado a alguém hoje, e após essa apresentação eu até posso dizer que eu conheci essa pessoa. Mas só um relacionamento profundo pode me levar a prosseguir em conhecê-la. Se eu desejo saber o que uma pessoa gosta, o que ela não gosta, qual é a sua comida preferida, o que ela gosta de fazer nas horas vagas, só tem uma maneira: eu terei que aprofundar o nosso relacionamento. E isso vai envolver certamente horas e horas de boas conversas. Esse é um fundamento tão básico que falar sobre a importância dele não era uma questão para Jesus naquele momento. A oração ela é tão importante para a vida cristã, assim como a respiração para a manutenção da vida do homem. O que Jesus fez é a mesma coisa que um médico faria se viesse hoje aqui na nossa igreja para nos falar sobre a respiração. Ele nos diria como respirar melhor, mas ele não precisaria gastar tempo nos explicando sobre a importância da oração. Assim como respirar na sua vida cristã, ou você ora ou você morre. A oração é um dos termômetros da vida cristã. Quer saber como que anda a sua vida com Deus, meu querido? Então pergunte-se quanto tempo você tem investido em oração. Jesus, ele era um homem de oração. E eu quero que você abra comigo no texto de Lucas 22, a partir do versículo 39, aliás. Lucas capítulo 22, versículo 39. Todos acharam, amém? Lucas 22, a partir do versículo 39. Diz assim o texto: como de costume, repete comigo, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e a uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Meu Deus, quantos ensinamentos preciosos em um só texto. Primeiro, nós vemos que, segundo o relato de Lucas, era um costume de Jesus se retirar para orar. Ele falou, como de costume. Nós vemos também Jesus ensinando que a oração, ela nos prepara para as nossas batalhas. Ele diz assim, orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus sabia de tudo que viria a seguir, tudo que ele sofreria, o abandono, a humilhação, a tortura e a morte. Mas ele sabia que a oração ela tinha o poder de fortalecê-lo, tanto que no versículo 43 diz que um anjo do Senhor apareceu para fortalecê-lo. A oração ela te fortalece, meu irmão. Então se você está fraco, faça como Jesus, ore.
E mais do que isso, o texto continua dizendo que Jesus ele ficou severamente angustiado a ponto que o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E sabe o que Jesus fez? Lucas nos conta que ele orou mais intensamente ainda. Quanto mais a angústia vinha no seu coração, mais ele orava. Se a sua luta é grande, seus desafios estão aumentando, aumente ainda mais a intensidade da sua oração. É isso que nós aprendemos com o exemplo de Jesus. E sabe por que nós sucumbimos muitas vezes diante das lutas? E nós não fazemos como Jesus fez, que aumentou a angústia, aumentou a oração? Porque não fazemos como Jesus, porque normalmente quando nós estamos fracos e angustiados, a primeira área da nossa vida que é afetada é justamente a nossa vida de oração. E olha só o que aconteceu em seguida. Lucas diz que Jesus, ele se levantou para orar e ele foi ter com seus discípulos. Pedro, Tiago e João. E a palavra diz que ele os encontrou o quê? Dormindo. E o que eu gosto particularmente do relato de Lucas, ao invés dos outros evangelhos, é que ele explica o motivo. Ele diz assim que por que eles estavam dormindo? Porque eles estavam dominados pela tristeza. Lucas ele complementa, ele não diz apenas que eles estavam dormindo, ele diz, e os encontrou dormindo, porque estavam dominados pela tristeza. Será que nós não estamos fazendo exatamente como esses homens? Permitindo que a tristeza nos domine a ponto de nos roubar o privilégio de ter o prazer na oração e nos fortalecer com ela. Jesus ele tinha uma vida de oração. E eu vou listar 10 momentos em que Jesus orou. Apenas 10, mas teriam outros momentos. Você não precisa abrir porque eu não quero ser cansativo, mas estou sendo exaustivo na quantidade de textos de propósito. Lucas 3:21, ele diz assim, e aconteceu que como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Jesus, ele orou no seu batismo. Jesus também orou num lugar solitário, lá em Marcos 1:35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele orou no deserto. Lucas 5:16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. O quarto, Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12. Lucas 6:12. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus orando antes de tomar uma decisão. 5. Jesus orou depois da alimentação dos 5.000. Está lá em Mateus 14:23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. 6. Jesus orou em Cesareia de Filipe. Lá em Lucas 9:18, diz assim: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? 7. Jesus orou antes da transfiguração. E isso está lá em Lucas 9:28 e 29. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua própria roupa ficou branca e muito resplandecente. O 8º texto que eu separei, em Mateus 19:13, Jesus orou pelas crianças. Trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. E depois a gente vai ver que Jesus orou por eles, falou: deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. 9. Jesus orou antes de ressuscitar a Lázaro. Está lá em João 11:41 e 42.
Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E o 10º, Jesus orou na cruz, meus queridos. Lá em Lucas 23, 34, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Eu listei 10 textos. Apenas 10 textos falando a respeito da vida de oração de Jesus. E eu poderia parar a minha mensagem aqui. Nesse momento, eu relatei exaustivamente alguns textos que mostram Jesus orando, propositalmente para que vocês percebam como a oração ela é indispensável. Sabe, tão necessária que o próprio Filho de Deus, ele fez questão de nos deixar o exemplo. O fato da gente constatar que Jesus orava, só esse simples fato já deveria ser o suficiente para que nós entendêssemos o quão necessário é esse fundamento. Por que que vocês oram? Se eu perguntasse agora por que que vocês oram, porque Jesus orava, e isso basta. Isso já deveria bastar para a gente, porque Jesus ora. Mas eu ainda quero estabelecer com vocês algumas premissas sobre a oração hoje. E o que é a oração, meus queridos? Lá em 1 Coríntios 14, 12, Paulo ele dá algumas orientações para a igreja. Né? E falando sobre a oração em línguas, ele diz o seguinte: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então, de fato, as nossas professoras da escola dominical, elas estavam certas sobre a oração. Orar é falar com Deus. Né? Interessante que Paulo ele faz uma revelação sobre a oração em línguas, que também nos revela algo precioso sobre a oração com a nossa língua normal, em nosso próprio idioma. E ele diz que quem fala, né, quem ora em línguas, fala apenas a Deus. Então isso quer dizer que um dos papéis da oração em nossa própria língua e não apenas falar a Deus, mas também falar aos outros e principalmente a nós mesmos. Orar é encorajar, é também encorajar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito. Quando nós oramos biblicamente, dizendo as verdades bíblicas e declarando as promessas de Deus para o seu povo, nós mesmos somos lembrados de quem é o Deus que nós servimos. Orar é falar com Deus, mas nós não fazemos isso apenas para que Ele nos ouça, mas para que nós também possamos o ouvir e sermos encorajados pelas palavras que nós proferimos. Eu já disse isso antes, é através da oração que nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. E através desse aprofundamento no conhecer a Deus, nós passamos a conhecer a sua vontade. E uma vez que nós somos conhecedores da sua vontade, nós passamos a orar por ela. Então, através da oração, preste atenção nisso. E se você estiver tomando nota, anote essa frase. Através da oração, conhecemos a vontade de Deus e passamos a clamar pelo cumprimento dela. Através da oração, conhecemos a vontade de Deus e passamos a clamar pelo cumprimento dela. É para isso que serve a oração. Conhecer a Deus e clamar pela manifestação da sua vontade. Entenda, orar não é apenas fazer uma lista de pedidos e orar como se fosse uma espécie de requerimento aos céus para que a sua vontade seja aceita, seja acatada. Deus quer dizer sim que nós, Deus quer sim que nós oremos
também pelas nossas necessidades mais básicas, né? E nós vamos falar sobre isso adiante. Mas nós precisamos entender que sobre as nossas necessidades, Deus já sabe de todas elas. O texto básico que nós lemos falou sobre isso, que Deus já conhecia o nosso pedido antes mesmo que a gente pedisse. Nosso Deus, ele é onisciente, conhecedor de todas as coisas. Ele já sabe quais são as nossas necessidades. Davi, ele nos brinda com um texto lindo. Eu queria que você abrisse comigo lá em Salmo 139. Salmo 139. A partir do versículo 1. Ele diz assim: ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do seu espírito. Não há como fugir da tua presença. Queridos, Deus, ele conhece tudo a nosso respeito e sabe de todas as nossas necessidades. Mas, Neto, se Deus já sabe de tudo, se Deus já sabe de todas as minhas necessidades, se Ele já conhece todas elas, por que ainda eu preciso orar sobre essas coisas? E para responder essa pergunta, como sempre, nós precisamos começar do início. Nós precisamos voltar lá para o Gênesis. Né? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é sobre a soberania de Deus. Deus, ele é soberano e a sua vontade, ela é estabelecida na terra. Acontece que o que muita gente não entende é que Deus, em sua soberania, ele decidiu criar o homem e fazê-lo parte da equação. Não é que Deus precise do homem para que ele faça algo, mas sim que ele soberanamente decidiu que gostaria de colocar o homem para fazer parte do que ele quer fazer, através de mim e através de você. A vontade de Deus, ela já foi estabelecida na eternidade, meus queridos. Mas para que Deus ele faça se cumprir na terra, ele quer nos usar. Eu vou explicar melhor. Nós lemos em Gênesis o relato da criação. Né? Deus criou os céus e a terra, Deus criou a luz, a separação entre as águas, Deus criou a vegetação, os luminares para fazer a separação do dia e da noite, as estações, os dias e os anos. Ele criou ainda os animais aquáticos, criou as aves, animais domésticos e os animais selvagens. A palavra de Deus diz que no sexto dia, Deus, em seu conselho, né, Pai, Filho e Espírito Santo, eles decidiram criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. E eu queria que você abrisse comigo lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. E aqui nós vamos encontrar uma chave muito poderosa sobre a oração. Amém? Todos acharam? Então disse Deus: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem,
encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então, quando nós olhamos para o relato bíblico da criação, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e estabeleceu sobre ele o domínio sobre tudo que foi criado na terra. Deus ele colocou o homem numa posição de governo sobre a criação. Quando Deus faz isso, ele soberanamente entrega o controle nas mãos dos homens. Mas, como vemos na semana retrasada, na mensagem que eu preguei sobre a redenção, o homem ele pecou. E quando o homem pecou, conforme nós vemos, ele sai do senhorio de Deus, assume uma dívida impagável com o pecado e passa a servi-lo. Ele se torna escravo do pecado. E lembra-se de como que funciona a redenção? Vocês se lembram disso? Se a pessoa ela não tiver uma liquidez, dinheiro disponível para pagar a sua dívida, o que ela deveria fazer? Ela deveria entregar os seus bens para saldar a sua dívida. E caso os seus bens não fossem suficientes para saldar a sua dívida, na redenção, a própria pessoa se venderia como escravo até que a sua dívida fosse paga. A própria pessoa, a sua família e a sua família eram entregues para servir aquele credor. Então, quando o homem peca, ele assume essa dívida que é impagável com o pecado. E o homem entrega o governo que estava em suas mãos da terra na mão de quem? Do diabo. Ele entrega para o seu credor os seus bens, aquilo que ele possuía, aquilo que era seu, que Deus tinha entregue para ele. E ele entrega para agora quem é o seu senhor, que é o diabo. Não apenas o homem passa a ser escravo do pecado, mas o domínio que o homem exercia sobre a terra também passa por controle de Satanás. E tanto é verdade isso, meus queridos, que na tentação de Jesus, lá no deserto, o diabo ele declara lá em Lucas 4, no versículo 6 e 7, ele diz assim, eu lhe darei, o diabo falando para Jesus, eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo, eu lhe darei tudo se você me adorar. Em nenhum momento, meus queridos, Jesus ele questiona essa afirmação do inimigo durante o diálogo entre eles. Em momento nenhum. Isso nos prova que o que ele está dizendo, infelizmente, era uma verdade. E talvez seja o único momento que o diabo não tenha mentido. Mas a pergunta é, se o diabo tem o domínio da terra, quem que deu para ele? Fomos nós, os homens. Deus entregou o domínio da terra para o homem, mas o homem, ao pecar, ele entregou o domínio que era seu ao diabo. E obviamente, Jesus ele não cedeu à tentação, até mesmo porque ele sabia que tinha vindo como nosso resgatador e que pagaria com seu sangue a nossa dívida. Quando Jesus fez isso, quando ele se entregou, quando ele morreu por nós, ele recuperou, meus queridos, olha que coisa maravilhosa, ele recuperou também o domínio da terra para aqueles que aceitaram o seu sacrifício. Daqueles que reconhecem Jesus e reconhecem o senhorio dele. Mas assim como antes, para que Deus manifeste a realidade do céu na terra, Ele quer que nós desejemos e que nós clamemos por isso. A oração que Jesus nos ensinou, conhecida como a oração do Pai Nosso, Ele nos ensina isso. Ele diz assim, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Jesus falando com Pedro, logo após ele ter a divina revelação, de quem era Jesus, declarando, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz,
eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. E isso fala de um domínio que Deus, em sua soberania, decidiu colocar na mão do homem. Nós já falamos algumas vezes em nossa igreja sobre como Deus, ele é gentil, né? Ele não invade o nosso coração. Embora ele tenha nos comprado e, consequentemente, nós sejamos sua propriedade, nós sejamos seus escravos, ele não nos trata como um Senhor impiedoso. Ele nos trata, assim como diz a sua palavra, como filhos. Ele não quer simplesmente que nós o amemos, porque ele assim estabeleceu. O Gui falou a respeito disso na primeira semana, mas ele quer que a gente deseje amá-lo. Da mesma forma, ele não quer simplesmente fazer a sua vontade, estabelecer a sua vontade, mas ele quer que nós, primeiro, conheçamos a sua vontade e que daí nós passemos a clamar por ela. Esse é o poder da oração. Quando nós oramos, nós passamos a conhecê-lo. Quando nós o conhecemos, nós descobrimos quais são as suas vontades. E quando nós conhecemos a sua vontade, nós começamos a clamar para que a vontade dele seja estabelecida aqui na terra. Isso responde porque algumas orações que nós fazemos não são respondidas. Tem um texto lá de João 15, que ele sempre mexeu muito comigo. E ele está lá no versículo 7. Se você quiser, você pode abrir comigo. João 15. João, capítulo 15, versículo 7. Jesus, ele declara o seguinte: mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Repito essa parte final do versículo. Pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Eu sempre fiquei muito empolgado em imaginar o poder que existe em nossa oração. Principalmente quando eu lia esse texto. Desde criança eu pensava em como a Bíblia ela dizia que eu poderia pedir qualquer coisa que me seria concedido. Sabe, eu até iniciei a minha vida de oração, né? Até que um dia eu iniciei a minha vida de oração e eu percebi que tinha algo de errado com essa afirmação bíblica. E eu falei, só pode ter alguma coisa de errado com esse versículo. Eu comecei a pedir as coisas para Deus, mas as minhas orações não eram atendidas. Eu falei, Deus, mas você me disse lá na sua palavra que Jesus falou que tudo que eu pedisse me seria concedido. Então eu me perguntava se aquelas palavras eram realmente verdadeiras, se realmente qualquer coisa que eu pedisse para Deus me seria concedido. E algum tempo depois eu percebi que essa promessa ela é sim verdadeira, mas ela era condicional, ela é condicional. Antes de dizer qualquer coisa que nós podemos pedir para Deus, Jesus ele traz uma condição. Antes que seja realizado todo e qualquer nosso pedido, ele traz uma condição. E, aliás, são duas. Se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês. Porque Jesus, ele se sente tão confortável em fazer uma promessa tão séria como essa. Uma promessa que parece ser tão perigosa. Ele fala assim, Andrei, é como se eu dissesse para o Andrei, eu tô aqui, cara, teu aniversário, você pode me pedir qualquer coisa. Sabe, você ia falar assim, Neto, qualquer coisa mesmo? Eu falo, cara, qualquer coisa. Pode ser uma BMW? Mano, qualquer coisa. Não é meio perigoso você fazer esse tipo de oferta? Você teria coragem, Irindeu, de fazer essa oferta para alguém? Fala, pode me pedir qualquer coisa que eu te dou. Mas Jesus, ele se sentiu confortável
E por que ele fez isso? Porque se nós permanecermos nele e a palavra dele em nós, nós conheceremos a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. E então nós passaremos a orar pela manifestação do quê? Da sua vontade, não da nossa. E ele é o maior interessado em que a sua vontade seja manifesta e estabelecida aqui na terra. Você quer ter as suas orações respondidas? Comece a orar pela vontade de Deus. Você não sabe qual é a vontade de Deus? Ore para que Deus revele elas para você. Esse é o papel da oração. Conhecer a vontade de Deus e clamar por ela. Tiago também fala sobre isso. Vamos abrir juntos esse texto também, que é muito precioso, lá em Tiago 4, a partir do versículo 1. Tiago, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, ó: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus próprios prazeres. Pois pedem por motivos errados, né? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. O que Tiago ele está nos alertando mais do que falar sobre a necessidade de orar, pedindo por algo, é pedir com a motivação correta. Acredito que esse seja o primeiro filtro que nós devemos aplicar às nossas orações. Elas têm sido com o único intuito de nos trazer algum prazer? Precisamos aprender a orar pela vontade de Deus, meus amigos. Esse é o grande segredo da oração respondida. Se você sabe quando uma oração é respondida, então agora você também sabe quando uma oração não é respondida. Né? Nós sabemos que a oração respondida é aquela que reflete a vontade de Deus. Então quer dizer que se nós oramos por algo que não reflete a vontade de Deus, o que vai acontecer com a nossa oração? Ela não será respondida. Quando Davi pecou, tomando para si a mulher de outro homem, de Urias, né? E mais do que isso, depois ele colocou esse homem para ser morto na frente de batalha. Então o profeta Natan, né? Diz a Bíblia que o profeta Natan foi até o rei. Natan revelou para Davi o seu pecado. O arrependimento veio sobre o coração de Davi. Mas embora o Senhor tenha perdoado a Davi, Deus traz um juízo sobre ele através de Natan. Né? Diz assim: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas Deus continua através do profeta: entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. O arrependimento tinha chegado no coração de Davi, mas o que ele tinha feito era muito feio, tinha desonrado o nome do Senhor. Então Deus colocou um juízo sobre ele. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Natan ele foi embora. Então diz que o Senhor fez adoecer o menino. Diz a palavra que Davi ele começou a implorar a Deus em favor da criança. Ele orava dia e noite sem parar, ele jejuou, ele passou a noite deitado no chão, com roupas de pano de saco, jogando cinza sobre si. Os seus oficiais tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e ele se recusou a comer. Diz a palavra que 7 dias depois,
Por 7 dias, Davi ficou clamando ao Senhor para que ele não levasse o menino embora. No 7º dia, diz a palavra de Deus, que a criança ela morreu. Deus ele já tinha estabelecido a sua vontade. Deus já tinha dado a sua sentença. Mesmo que Davi ele tenha orado, tenha clamado, pelo seu coração não estar alinhado com a vontade de Deus, a oração dele não foi ouvida. Orar mais do que pedir é conhecer, desejar e clamar pela realização da vontade de Deus. Vocês creem nisso? É por essa razão que nós oramos em nome de Jesus. Em João 15, Jesus chama seus discípulos de amigos. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Jesus ele justifica esse upgrade no seu relacionamento com os seus discípulos, que era de servos para amigos, declarando que o motivo é que agora eles sabem o que ele faz. Agora eles conhecem a vontade de Deus. Logo em seguida, lá em João 16, 23 a 27, ele diz assim, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de quem? Do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Nós nos tornamos amigos de Jesus. Jesus nos revela a vontade do Pai. E agora nós somos considerados o quê? Amigos de Jesus. Nós conhecemos qual é a sua vontade. Então ele diz assim, agora vocês podem pedir tudo em meu nome, porque vocês sabem o que eu quero. E quando vocês pedem em meu nome, sabendo o que eu quero, eu tenho prazer em fazer. Nós conhecemos Jesus, nós nos relacionamos com Ele, inclusive por meio da oração. Então nós nos tornamos seus amigos, porque nós nos tornamos conhecedores da sua vontade. Uma vez conhecedores da sua vontade, Ele vai nos dar algo semelhante a uma procuração, pelo qual nós agora podemos falar em seu nome diante do Pai. Por isso, meus queridos, que nós oramos em nome de Jesus. Ele nos autoriza a falar em seu nome, apenas quando nós aprendemos a defender os interesses que são seus. Assim como nós não entregamos uma procuração a qualquer pessoa, Jesus ele também não faz isso. É por isso que lá em Mateus 7, Jesus declara que muitos chegariam naquele dia e diriam: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, e em Teu nome nós expulsamos demônios. E em Teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus ele vai dizer a essas pessoas, o que ele está dizendo é assim: eu nunca entreguei uma procuração minha em suas mãos. Porque na verdade vocês nunca foram meus amigos, vocês nunca conheceram a minha vontade, vocês nunca tiveram comigo uma real intimidade, e por isso nunca soube quais eram as minhas vontades. Essa semana eu vi um vídeo do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, e ele falava sobre isso, né? Ele deu um exemplo que eu achei sensacional e eu decidi compartilhar com vocês. Ele falou sobre o desejo de Deus, que nós descobramos o que Ele quer para então nós passarmos a orar por aquilo que Ele deseja.
né, em como mais do que responder a nossa oração, Ele quer que a gente deseje o que Ele deseja, que a gente tenha a mesma mente dele, que a gente pense como Ele e que a gente passe a desejar o que Ele deseja. O exemplo que Ele deu foi de um pai que chega no quarto do seu filho, né, e esse pai ele chega no quarto do filho e ele vê tudo desarrumado. Né, e esse pai ele poderia simplesmente arrumar tudo para aquele filho em 2 minutos. Mas ao invés disso, o que ele faz? Ele chama o seu filho e ele pergunta para ele, cara, vem cá, o que você acha que não está legal nesse quarto? O que você está percebendo que não está em ordem? Né? Então o filho ele passa a enxergar o quarto, ele começa a ver as coisas desarrumadas e esse filho passa a enxergar aquele quarto como o pai enxerga. E aprender a orar. A vontade de Deus não se trata apenas de orar pelo que Ele deseja, mas antes descobrir por meio da oração a sua vontade e desejar com Ele as mesmas coisas. Antes eu tinha o costume de parabenizar as pessoas no aniversário, eu não sei se vocês também faziam isso, dizendo assim, ó, parabéns pelo seu aniversário, que todos os seus desejos sejam realizados, bababá, bababá. Você já fez isso também, né? E querido, quando eu entendi essa chave poderosa, esse princípio, esse fundamento a respeito da oração, quando eu entendi sobre isso, eu passei a dizer algo completamente diferente. Né? O que eu falo hoje? Eu falo que seus sonhos se alinhem com os sonhos de Deus, para que eles sejam realizados. Essa é uma chave muito poderosa, porque eu não posso desejar que os teus sonhos se realizem. Porque normalmente os nossos sonhos, os nossos desejos serão maus e vão nos levar à perdição. Mas se eu oro a Deus para que Ele revele a vontade dEle para você, para que você alinhe o seu coração com dEle, eu tenho certeza que você vai ser abençoado. E esse é o meu desejo. Eu não poderia finalizar essa mensagem sem percorrer com você pela oração modelo que Jesus nos ensinou. Eu quero que você volte comigo lá no texto de Mateus 6, a partir do versículo 9. Mateus 6, a partir do versículo 9. Diz assim, portanto, orem da seguinte forma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ele começa a sua oração modelo primeiro exaltando os atributos de Deus. Pai nosso. Primeira coisa que ele diz é chamar a Deus de Pai, reconhecendo a paternidade e também reconhecendo a adoção dos demais filhos dele. Né, como ele nos resgatou. Depois ele reforça a santidade de Deus. Ele diz assim, santo é o teu nome. Santo é o seu nome. Né? Jesus ele começa adorando, ele começa exaltando a Deus. Depois ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E essa daqui é a principal chave que nós aprendemos hoje. De quando uma oração é respondida, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. O que nós falamos sobre descobrir e trazer a realidade do céu para a terra. Na sequência, Jesus ele nos ensina a orar pelas coisas básicas e as coisas mais elementares do nosso dia a dia. Ele diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
né? E aqui nós temos muitos ensinamentos preciosos nesse trecho. Primeiro, que não devemos apenas clamar pelo meu pão, que eu não devo apenas clamar pelo meu pão, mas que eu devo clamar pelo nosso pão. Né? Eu não devo pedir apenas por mim, mas também pelo meu próximo. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de comunhão, é um Deus que quer agregar pessoas. Então nós precisamos aprender a orar não só por aquilo que é nosso, mas também pelo nosso irmão. Né? Deus, ele está preocupado, meu querido, com as coisas mais básicas. Deus tem todo o interesse. Tem gente que não quer pedir para Deus algumas coisas, se sente envergonhado, se sente indigno, mas eu quero te dizer que Deus, ele quer que você ore. É o desejo dele. Deus, ele quer te ver prosperar, ele quer te ver você podendo, ele quer ver você podendo manter a sua casa. Ele quer te dar dignidade. Então ore pelas coisas do dia a dia. Só que outro ensinamento poderoso é que Deus, ele está interessado em nos suprir, mas ele diz assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos ensinando que a oração, ela deve ser diária. Eu oro pelo pão de hoje. E o que isso significa? Que amanhã eu vou ter que orar pelo pão de amanhã. A oração, ela deve ser algo frequente, deve ser algo diário na nossa vida. E talvez algumas coisas estejam faltando, porque você não tem pedido. Deus tem a sua vontade estabelecida na eternidade. E uma dessas vontades é que a gente prospere, que sejamos prósperos, que sejamos férteis, que multipliquemos. E isso inclui também a nossa vida financeira. Logo depois, Jesus, ele nos ensina a orar por perdão, né? E ele nos ensina também a perdoar. A falta de perdão talvez seja o maior causador de raízes de amargura em nosso coração. E nós precisamos aprender a perdoar. E só assim, segundo a oração que foi ensinada por Jesus, nós estaremos aptos a sermos perdoados também. A última súplica da oração de Jesus, que Jesus nos ensinou, diz a respeito de uma vida de retidão e de santidade diante de Deus. Ele diz assim, não nos deixeis cair em tentação. Meu irmão, ser tentado não é pecado. Né? Jesus, ele nunca pecou. Nós sabemos que Jesus nunca pecou. E mesmo assim a Bíblia diz, né, conforme nós lemos hoje, inclusive, que Jesus, ele sofreu tentação no deserto. Então ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, isso sim é pecado. Por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos livre delas e não nos deixe cair nas tentações. Porque certamente, meu querido, uma coisa que vai acontecer, isso eu posso garantir, é que você vai sair por aquela porta e você vai ser tentado. Agora, o que nós precisamos orar todos os dias é, não me deixe cair em tentação. Me livra delas. Nós precisamos pedir que Deus nos fortaleça, que Ele nos ajude a manter os nossos olhos vigilantes e os nossos pés firmes. E a oração, ela termina com uma das declarações mais lindas da Bíblia, reconhecendo o senhorio de Deus, né, que é o resultado da decisão que Ele mesmo, sabendo que o homem pecaria, Ele decidiu continuar com o projeto da criação e pagar o boleto, pagar a dívida. Jesus diz assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por quanto tempo? Para sempre. Amém. Assim seja. Sabe, não existe vida cristã sem uma vida de oração. Eu não sei se você tem dificuldade em orar, tem dificuldade em manter uma rotina de oração.
talvez eu tenho certeza que uma das coisas que mais nos motive a orar é quando a gente tem as nossas orações respondidas. Sabe, eu sempre entrei em academia e eu desistia delas, sabe? Vou abrir meu coração, eu odeio academia. Mas eu quero tentar de novo. Só que normalmente antes do 3º mês eu desistia. E talvez eu tenha desistido justamente porque eu não passei do 3º mês. Porque eu não comecei ainda, eu não via resultados significativos que me motivassem a continuar indo. E a oração é a mesma coisa. Quem sabe poucas orações suas têm sido respondidas porque você tem orado pouco à vontade de Deus. Talvez o que está faltando para você é orar mais, clamar mais para que Deus manifeste, para que Deus, aliás, revele a sua vontade. E quando você passar a orar aquilo que Deus quer que você ore, meu querido, você vai orar por tudo. A Bíblia fala que Jesus disse que tudo que vocês pedirem vos será concedido. Para isso basta que a gente esteja nele e que a palavra dele esteja em nós. Então ele vai assinar uma procuração, ele vai dizer assim, ó Gui, você agora é conhecedor da minha vontade. Então quer saber? Eu não estou mais aí. Toma essa procuração e fala por mim. Fala o que eu diria. Pede o que eu pediria. E o meu Pai que está lá no céu, Ele vai realizar. Eu queria convidar você para ficar em pé.